Oi, gente. Então, né, estava eu aqui refletindo. Eu acho que esse não é o melhor lugar para me gravar, porque vocês estão apoiados na janela aqui da porta, então é por isso que pode dar muito barulho, só que é a iluminação natural, né? Então eu acabo botando nessa janela, mas às vezes eu acabo saindo daqui por conta do barulho, que é demais. Aí às vezes eu costumo ir lá pra dentro, que é melhor pra gravar. Então tava eu aqui pensando. Então é isso, sabe? Eu não consigo gravar com vocês, gravar na verdade, na sala, porque tá até gravando, aí não tem nada ligado, aí acontece o quê? Aí aparece um carro, caminhão, aí de repente vem um carro de som, aí fica muito barulho e eu não consigo gravar com barulho, me dá agonia, sabe? Sou uma pessoa que eu gosto de momentos de silêncio, puro silêncio. Então vamos continuar essa conversa por aqui, eu vou só pegar o tripé. Já sentei aqui, coloquei o tripé, a iluminação não tá muito boa, sabe? O dia tá meio escuro. Vou te contar, já rodei a casa inteira atrás de iluminação natural, só que tá bem complicada a iluminação aqui hoje, viu? A iluminação está bem complicada. Então eu falei assim, vou me sentar aqui. É claro que desde o primeiro take, já se passaram, são quase 2 horas da tarde, aquele momento era 10 horas. Pois é, sentei um pouco pra almoçar e depois descansar. Confesso que estava assistindo uns vídeos bem relaxantes, que nem fui lavar prato, nem levantei para gravar esse vídeo, porque tem momentos que a gente só quer descansar. É como eu estava assistindo agora há pouco o vídeo de hoje, que a psicóloga Irlânia postou, e ela dizia assim, que a gente vive numa correria tão grande nessa sociedade que é meio que proibido descansar, você tem que ser produtivo o tempo todo. E o vídeo de hoje eu quero trazer assim, algumas reflexões, assim, não só pra você. Gente, se tiverem barulhos, relevem, porque eu já rodei essa casa inteira atrás de claridade, né? Mas tá complicado, o dia de hoje parece que foi bem difícil, assim, uma iluminação. Tá um dia bonito, mas não tá entrando a iluminação aqui, né? Então, como ela tava falando, né? Parece que é proibido hoje em dia você simplesmente passar algum tempo sem fazer nada, simplesmente querer descansar. Colocar tudo isso na nossa cabeça, que quando você senta um pouquinho e fala, eu vou fazer isso depois, tipo, as coisas não vão correr, sabe? Se você não fica... Eu cresci ouvindo minha mãe dizendo assim, as coisas não vão correr. Se você não puder fazer agora, você vai fazer depois, as coisas não vão correr. Então não tem por que a gente ter pressa para fazer algumas coisas. Então você pode se esperar, sabe? Aproveita para relaxar. Eu tava ouvindo ela falando, eu falei, gente, isso é verdade, sabe? A gente vive uma correria tão grande. Então a primeira dica que eu quero trazer para você é essa, sabe? Não precisa ser cansativo, você não precisa estar correndo. Ela falou tipo assim, né, que algumas pessoas usam isso, eu tava na correria, eu tô na correria, como, tipo, elas normalizam a correria, só que, e o descanso, gente, eu simplesmente sentar e não ter nada pra fazer, eu tô aqui sentada, fazendo o quê? Nada. Você não tem nada pra fazer? Sim, eu tenho prato pra lavar, eu tenho tal coisa pra fazer, só que isso não vai correr, porque se eu não estiver mais aqui, os pratos vão passar. Minha mãe sempre me diz isso. Quando a gente for embora daqui dessa terra, os pratos vão ficar, a casa vai ficar. Então é isso que eu quero dizer pra você, sabe? Não se cobra tanto, porque quando você for embora daqui, tudo vai ficar, tudo vai passar sem você. Então, eu aprendi desde cedo com a minha mãe que tudo passa, tudo vai passar sem a gente, as coisas vão passar sem a gente, os pratos vão ser lavados, as pessoas irão aprender a resolver os seus B.O.s sozinhas. Então, é a primeira coisa que eu quero trazer. Eu acho que quando eu tava vendo, sabe, eu tinha até falado que esse ano foi um ano assim, dentre 30 anos da minha vida, o ano mais difícil foi esse.
Eu até ri um pouco porque a Helena falou a mesma coisa, que esse ano foi o ano assim mais difícil em amadurecimento, que ela teve que resolver mais problemas nesse ano do que nos últimos 10 anos. E é basicamente isso, sabe? Eu tinha até falado isso num vídeo anterior, eu gravei aqui. Meu cabelo tá sujo, tá? Por isso que tá tudo assim. Eu tenho que lavar. E eu tava vendo que foi um ano assim onde eu mais amadureci, onde se exigiu mais amadurecimento de minha parte. E eu tava assim refletindo muitas coisas. Foi um ano assim, a gente sabe que para amadurecer você precisa passar por dores e dá tudo certo, sabe? Porque a gente sabe que essa dor é por um motivo bom, onde a gente vai melhorar. Então eu tava pensando hoje, né? Tava refletindo em relação, como eu falei, eu quero abordar aqui algumas coisas. Comecei falando sobre não se sobrecarrega. É tipo um conselho aqui de amiga, sabe? E outra coisa vamos escutar as pessoas, sabe? Aprender a ouvir. Porque muitas vezes a gente pensa que ouvir é simplesmente alguém chega pra você e começa a falar, aí você fala, a pessoa falou, eu escutei, mas se alguém for perguntar pra você o que a pessoa falou, você não sabe. Porque você simplesmente não escutou. Você estava ali apenas olhando para a pessoa, mas a sua mente estava viajando em mil coisas. E também tem as pessoas que quando você vai conversar com elas, né? Você às vezes compartilha com ela algo difícil. Eu vejo muita gente fazendo isso. Compartilha com essas pessoas algo difícil, essa pessoa vem assim que você termina e vai compartilhar algo dela, sendo que você não perguntou nada, né? Você está compartilhando algo difícil. Então, gente, escutar não é você, após a pessoa terminar de falar, você compartilhar a sua vida. Escutar é você, após a pessoa terminar, você tentar entender algumas coisas, sabe? Perguntar, porque a pessoa se sente acolhida. Quando você pergunta, nossa, mas como é que aconteceu isso com você? Sabe? Mostrar interesse. Isso mostra que você escutou as pessoas. Eu particularmente, eu gosto quando eu falo algo e a pessoa meio que sente uma curiosidade, mas não uma curiosidade por fofoca, mas aquela coisa de mostrar que se interessou, que escutou. Ter interesse, eu sinto isso como escutar e você se interessar na história da pessoa, pra mim isso é uma forma de amor, sabe? E isso mostra pra mim, poxa, a pessoa realmente me ouviu. Tipo, como aconteceu esses dias, e a pessoa me contou algo há um tempo atrás, ano passado, eu acho que foi ano passado. A pessoa me compartilhou algo, e eu guardei aquilo comigo, e compartilhei com a minha mãe. E quando foi esses dias, a gente usou aquilo que a pessoa tinha dito pra mim. A pessoa disse há tanto tempo, e eu usei aquilo a nosso favor. Não pra uma coisa ruim, a gente usamos isso pra presentear essa pessoa com o que ela tinha falado. E a pessoa ficou assim, chocada. Aí ela fez assim, caramba, você me presenteou com algo que eu amo. Eu fiz, você me falou isso há um tempo atrás. Ela fez, obrigada por... Ela falou uma palavra que basicamente ela quis dizer, obrigada por me ouvir. Obrigada por prestar atenção no que eu falei. A pessoa me falou, acho que ano passado, sei lá, no início do ano, não lembro nem quanto foi que ela falou, mas aquilo que ela falou eu guardei. Então é isso, escutar isso, é você guardar. Poxa, eu sei que a pessoa me falou isso, então eu vou perguntar algo sobre isso que a pessoa falou. Ou a pessoa te compartilhar algo e um tempo depois você ir até a pessoa e perguntar como é que foi. Sabe, se você tá presente com essa pessoa, às vezes a gente não sabe o que falar pra pessoa, né? Quando a pessoa nos compartilha as coisas difíceis. Mas às vezes só dizer assim, olha, pode contar comigo, sabe? Não precisa contar o que aconteceu com você, só conta se a pessoa perguntar. Porque é muito triste, gente, conversar com pessoas que, tipo, você percebe que a pessoa te ouviu, mas ela não se interessa pelo que você contou. Como é que a gente percebe isso? Após você contar algo difícil que te aconteceu, ou feliz, e a pessoa simplesmente dizer, peraí, eu vou te contar como foi comigo. Tipo, eu juro que quando acontece comigo, fica assim, como assim? Poxa, será que é difícil mostrar interesse? Será que é difícil me perguntar, a mulher me pergunta assim, nossa, me compartilha mais, como é que foi isso, eu quero saber, como é que você tá? Gente, parece que a gente tá perdendo isso, vamos nos interessar pela vida das pessoas, mas não pra fofoca, a gente só se interessa, muitos de nós só nos interessamos pela vida do outro quando é pra fofoca.
É muito triste, mas é verdade. Se você tá presente, então abraça essa pessoa. Se você não tem nada pra falar, abraça é a melhor coisa. Às vezes a pessoa só tá precisando disso, de um abraço. Se você estiver perto dessa pessoa, faz isso. Se você estiver distante, né, busca conversar com a pessoa. Busca tentar entender. Todo mundo quer ser ouvido, mas ninguém quer ouvir. Gente, como é que alguém vai ser ouvido se todos querem ser ouvido, mas ninguém quer ouvir os outros? Para mim ser ouvido, eu tenho que ouvir a pessoa, eu tenho que escutar a história dela. Só que também, gente, você tem que dar abertura para outra pessoa falar, porque tem pessoas que querem sempre ser ouvida, mas nunca pergunta pro outro o que aconteceu com ele, como é que ele tá. Então, vamos ter mais sensibilidade, vamos ouvir. Eu vi uma vez, eu li uma frase de um poeta, eu acho que é Rubem Alves. Ele fala que é bonita a pessoa que escuta. Sim, é muito bonita a pessoa que escuta, mas tem gente que, infelizmente, só quer ser escutado, mas não quer escutar. Então, ele fala que é bonita a pessoa que escuta. Então, você escuta e espera também que o outro escute. Então, imagina se todos nós começássemos a escutar cada vez mais o outro. Escutar as dores dos outros. Eu sinto que hoje em dia tem muita gente assim adoecida mentalmente, né, psicologicamente, porque falta pessoas para ouvir. Às vezes você já ouviu tantas pessoas, você ouve tantas pessoas, mas as pessoas não te ouvem. Às vezes você tem uma coisa muito bonita que aconteceu com você e você quer compartilhar. Você até compartilha com alguém, infelizmente. Você olha assim, você vai feliz, eu vou contar para aquela pessoa, porque aquela pessoa é a pessoa que eu quero compartilhar a minha alegria. Você compartilha e a pessoa, que legal. E você fica, nossa, eu esperava. Porque a Bíblia fala, né? Se alegre com os que se alegram e chore com os que choram. Padre Léo até ele falava isso, que a gente faz exatamente o contrário. A gente chora com os que se alegram e se alegra com os que choram. Infelizmente, gente, muitas pessoas fazem isso. Exemplo, quando você vê alguém tendo uma tragédia, muitas pessoas ficam felizes. Se a fulana perdeu o emprego, você comemora. Você comemora porque a pessoa perdeu o emprego. Se a pessoa, o casamento do fulano acabou, você comemora, você fica feliz. Mereceu. Eu já vi pessoas fazendo isso. Isso é o contrário do que a Bíblia fala. Você se alegra com os que estão chorando. Não é à toa que as pessoas estão aí o tempo todo filmando tragédias, né? E postando. Como se estivesse comemorando a tragédia dos outros. E fica triste com os que se alegram. Fulana foi pedida em casamento. Nossa, que tristeza. Ela foi pedida em casamento e eu não. Se alegra com a pessoa. Ela conseguiu uma promoção no emprego. Nossa, eu tô tão triste. Porque eu queria aquela promoção e ela que conseguiu. Olha o que a gente tem fazendo. Olha o que estamos fazendo hoje em dia. E isso é muito triste, sabe? Infelizmente, as pessoas com que a gente acha que vão se alegrar com a gente, elas não se alegram. Só que a pergunta que eu faço é, e você? Você se alegra com essas pessoas? Porque às vezes a gente cobra aquilo que a gente não dá. Então, vamos começar a fazer isso. Vamos começar a se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. É basicamente isso que eu queria gravar no vídeo de hoje. Foi algo bem rápido, eu espero que sim, né? Porque aqui o vídeo tá cortado, mas espero que entre no coração da gente, sabe? Você não precisa se sobrecarregar. Eu entendi isso depois de muito esforço, sabe? Depois de ter passado assim pelo ano mais difícil da minha vida, em relação a amadurecer, em crescimento, sabe? Crescimento pessoal. É o ano mais difícil, mas eu sobrevivi. Eu sobrevivi e me sinto muito mais forte e resiliente para enfrentar tudo que me aconteceu e que está me acontecendo, sabe? E eu me sinto assim, sem máscaras, de coração aberto para vir aqui, para enfrentar a vida. Não precisa se cobrar tanto, sabe? Se permite descansar. Se permita descansar. Se permita se amar, se permita perdoar. Infelizmente, eu vejo que tem muitas pessoas aprisionadas por coisas mal resolvidas que aconteceram em suas vidas. E isso é muito triste. A gente não percebe que isso vai nos adoecendo e nos tirando a felicidade. Então, se permite descansar. Você não precisa ser produtivo o tempo todo. Estão te enganando.
Não, você não é uma preguiçosa só porque você quer tá com a pia cheia de prato lá dentro e tá assistindo um vídeo no YouTube. Tá, porque você quer simplesmente ficar descansando. Tipo, você vai fazer isso depois, tá entendendo? Às vezes a pessoa fala, eu sou uma procrastinadora, será mesmo? Será que não é o que estão colocando na sua cabeça? Às vezes você faz as coisas, mas porque você não faz a coisa no momento que dizem que você tem que fazer, você fica se culpando, se cobrando. Então é isso. E acima de tudo, vamos aprender a ouvir. Como diz Rubem Alves, é tão linda a pessoa que escuta. É que sejamos a pessoa que escuta. Cada um de nós escutando mais e falando menos. Porque às vezes a gente não sabe nem o que falar, né? Às vezes a gente fala coisas. Vamos ser sinceros, muitas vezes a gente fala coisas que não são proveitosas. Então, escutar verdadeiramente alguém. Não tem coisa melhor. Então que Deus abençoe você, que Deus abençoe a mim. Bye, tchau. Deus nos abençoe.